Oi, gente! Oi, pessoal! Estamos de volta com mais episódio de Menstruar, Gozar e Parir. E hoje a gente vai falar sobre candidíase recorrente. Gente, eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber e quer saber o tratamento e sofre com isso. Então a gente resolveu trazer esse tema para vocês aqui pra gente debater de uma forma mais informal para vocês entenderem melhor sobre candidíase de repetição. E só quem teve, candidíase em geral, né? Sem ser de repetição, mas só quem teve sabe o quanto isso incomoda a mulher, o quanto isso incomoda o seu dia a dia, né? Então, é sim uma das queixas muito frequentes que a gente pega no consultório. Então, as pacientes, quando têm a candidíase, elas ficam desesperadas por uma consulta. E hoje, vocês escutando esse podcast até o final, a gente vai dar várias dicas de como vocês lidarem aí com essa candidíase. E principalmente nesse episódio, a gente vai falar da recorrente. Então, pra gente começar, acho que é importante falar que candidíase, 75% das mulheres vão ter algum episódio na vida. Então, ou seja, é muito grande a chance de você algum dia apresentar os sintomas de candidíase, que mais tarde a Matheusa vai falar esses sintomas. Até porque a cândida é um dos micro-organismos que faz parte da microbiota vaginal. E quando alguma coisa acontece lá dentro, essa cândida pode proliferar e fazer a infecção, que é a candidíase. Ou seja, meninas, não é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Quando muitas mulheres vêm no consultório e perguntam, mas da onde que eu peguei isso, doutora? Eu sempre falo de você. Tá dentro de você, faz parte da sua Basta flora. ter uma pepeca pra Basta você ter uma ter. pepeca. E os homens também têm no pênis, né? A diferença é que os homens são muito menos sintomáticos do que as mulheres. E bem frequente. Porque o pênis é arejado, enfim, a vagina não, é um canal que acaba acumulando secreção, fica mais abafado porque a gente usa calcinha, roupa, enfim. Então a gente acaba tendo mais sintomas do que os homens, tá? Mas faz parte da flora tanto da mulher quanto do homem, tanto vaginal quanto anal. Isso mesmo. E quando a gente fala da candidíase recorrente, a gente tem que ter pelo menos 4 episódios ou mais durante um ano. Então, a gente teria uma candidíase recorrente, que é um tratamento difícil. Então, as mulheres que sofrem dessa candidíase de repetição, elas têm que... muitas vezes, a gente tá estudando, lendo... Também precisa ter apoio psicológico, porque como é algo que incomoda muito e o estresse pode piorar também, então assim, a paciente fica emocionalmente abalada, então a gente também precisa cuidar dessa parte psicológica dela, mas o tratamento, ele tem uma duração longa que a gente vai falar mais ali pra frente. E até abala tanto, às vezes abala até relacionamentos. Isso mesmo. Porque quem tá com cândida, gente, não consegue ter relação, porque arde. Vamos então aproveitar e falar quais são os sintomas dessa candidíase. Bom, o primeiro e o mais perturbador, eu acho, gente, é coceira. Eu nem sei explicar como que é a coceira da candidíase, assim, coça sem parar. Comparado com outra coisa. Acho que você tá sentado e tá coçando, você tá em pé, tá coçando, você tá tomando banho, tá coçando, e não para de coçar. E é um lugar, assim, que é difícil de você coçar, né? Sem ser percebido. Sem ser notada. E tem que ir no banheiro toda hora, coçar no banheiro. Então, assim, acaba que a coceira realmente é um dos principais sintomas da cândida. Pela coceira, e às vezes quando você faz a coçadura mesmo, você pode ter micro lesõezinhas e começar a arder também. Então você pode ter ardência, urinar, você na relação sexual, se você tá com um episódio, você pode também arder e sentir dor na relação sexual. Pode ficar hiperemiada, que a gente fala que é ficar vermelha, então a vagina fica com uma cor diferente, né? Como se estivesse assada. Isso. E inchada. E também a dor para fazer xixi, que a gente chama de disúria. Então, quando o xixi cai ali nessa pele, nessa mucosa, que tá toda já escoriada de tanto coçar, o xixi acaba machucando e aí as pacientes sentem dor ao fazer xixi. Até uma diferença em relação à infecção urinária. Com certeza. Diagnóstico diferencial. Então, e o corrimento? Esse também é bem clássico. O paciente começa a sentir um corrimento branco, parece nata de leite. Não tem cheiro, ele é branquinho, cheio de
Parece que de cottage, eu acho. Parece nata, né? Tipo nata, aquele corrimento um pouco mais pastoso. Isso. Às vezes ele até pode ser um pouco mais leitoso, mas ele fica um pouco mais branco, esbranquiçado. E não Ou, tem cheiro. ou até esverdeado. Tem algumas pacientes que relatam, e às vezes quando a gente vai fazer o exame mesmo ginecológico, a gente vê aquela secreção um pouco mais esverdeada. Isso mesmo. E, assim, mas é importante frisar que realmente não tem cheiro. A cândida isolada, ela não tem mau cheiro. É um corrimento inodoro. Então, esses são os principais sintomas que pode ter uma mulher que tem a candidíase ou candidíase repetição. E é importante, depois que a gente fala os sintomas, que nem tudo que coça a pepeca também é cândida. É muito importante. E aí, o que acontece? Às vezes você tá com esse sintoma, você liga para seu ginecologista, não tem vaga, porque é comum isso acontecer em consultórios. E aí você vai na farmácia e aí você não foi examinada por ninguém, você pede um remédio pra tratar candidíase. Aí você já toma um remédio. Aí, passa 2 meses, você liga de novo, não tem vaga no ginecologista, porque é mais urgente. Aí você toma o mesmo remédio, porque tinha sarado na última vez, você toma ele de novo. E assim vai, às vezes, você usando medicação e não sabendo realmente se aquilo que você tá coçando a perereca é a cândida. Então, é muito importante você ser examinada. E quando não dá pra ir no consultório da GO, vai num procedimento ginecológico pra você ser examinada. E às vezes até usou a medicação certa, mas não da forma certa, né? Isso. E aí às vezes pode até realmente ser cândida, mas que não foi bem tratada, que ela vai voltar, vai recidivar, se não for investigada, se existe algum fator de risco e tal. Vamos falar então o que causa candidíase, né? Os fatores de risco. Porque tem muita gente que fala, mas doutora, por que eu tô tendo isso? Eu não faço nada, eu cuido. Então, quais são os principais fatores de risco para você ter candidíase de repetição? Acho que o primeiro que a gente pode pensar é diabetes mal controlada. Eu já fiz um diagnóstico, Ale, de uma paciente com diabetes. Ela foi comigo por causa de candidíase de repetição. Ela tinha mais de 35, acho que 35, 40 anos. E eu pedi um exame de glicose pra ela e descobri que ela tava com diabetes. Com diabetes. E bem descontrolada, na verdade. E a gente acabou curando a candidíase dela, porque ela começou a tratar a diabetes. Então, diabetes mal controlada é um fator de risco. Estresse é um fator de risco. O estresse acaba mexendo com todo o metabolismo, né? Então, tem gente que se pergunta, mas será que realmente isso tem a ver? E a gente vê que tem. Às vezes, pessoas que têm a mesma, sei lá, vive na mesma casa, com a mesma, assim, né? Genética, uma mais estressada que a outra, uma tem mais candidíase que a outra. Então, o estresse, ele é bem forte. Gestação, então as gravidinhas aí, por uma mudança do pH vaginal, acabam tendo mais candidíase de repetição. As mulheres obesas, né, também por um acúmulo ali, às vezes, de secreção, de suor. As mulheres que nadam, né, que andam de bike, que fazem alguns esportes em que existe esse contato maior com a água, de ficar muito tempo com o biquíni molhado, maiô molhado, então tudo isso acaba favorecendo. E pacientes que têm que usar corticoide cronicamente também pode apresentar candidíase de repetição. E esse negócio da glicose, do diabetes, é tão real, assim, que às vezes nem é só a paciente que tem diabetes, mas aquela paciente que come muito doce. Muitos né, que se carboidratos, alimenta muito, né, de carboidrato e tem candidíase de repetição. Quando a gente tira isso, a gente melhora essa alimentação dessa paciente, essa qualidade de vida, a gente vê que os episódios diminuem. Então, a alimentação é muito sério na candidíase. Isso mesmo. Tem que... Às vezes a gente tem apoio até da nutricionista. A gente encaminha pra nutricionista pra melhorar os hábitos alimentares. E a gente tem uma resposta bem bacana em relação à candidíase de repetição. E o diagnóstico? É o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, basicamente. Você precisa passar por um ginecologista. E nesse ginecologista, nesse exame físico, a gente vai conseguir ver o corrimento. E muitas vezes ali a gente consegue fazer o diagnóstico. Existem os mais específicos, que é muito importante na candidíase recorrente. É a gente determinar qual é o tipo da cândida. Então, para paciente, anota que essa dica é importante. Se você tá indo no ginecologista, tá tratando sempre do mesmo jeito, tá voltando, você precisa fazer a cultura da secreção vaginal e determinar qual é o tipo de cândida. E se é cândida mesmo, né?
Existem vários tipos de cândida, né? A principal é uma que chama Cândida albicans, tá? Que é responsável aí por quase 80% das infecções. Mas nas candidíases recorrentes, a gente tem muito comum associado outro tipo de cândida, tá? E aí, sim, o tratamento acaba sendo mais específico e muitas vezes a gente consegue resolver quando a gente tem a cultura. Isso mesmo. E aí, o tratamento básico da candidíase, que resolve muitas vezes, é o nosso amigo fluconazol. Só que quando eu falei lá atrás sobre a gente tomar muitas vezes, é porque realmente é importante. Para não ficar se tomando dessa forma quando não precisa ou só por qualquer coceira ir lá e tomar. Então, isso você já sabe. Maior parte das vezes a gente também vai resolver a candidíase recorrente com o uso do fluconazol, só que com um tempo estabelecido. A gente vai fazer uma dose de ataque que dura uma semana, com intervalos de tempo, e depois ele vai durar 6 meses. Aí a paciente já não gosta, né? Ela fala, ai, mas eu vou ficar tomando esse remédio uma vez por semana. 6 meses. Gente, tem que tomar, porque a gente vai fazer uma supressão dessa cândida na microbiota vaginal. Então, é importante esses 6 meses. E quando a gente fala da cândida de repetição, a gente precisa falar da imunidade, mas entendam que é uma imunidade local. É como se você não conseguisse combater a cândida. E por algum motivo, durante esses 6 meses, a gente muitas vezes consegue restabelecer a microbiota vaginal e você superar esses episódios de candidíase de repetição. Tem muita mulher que pergunta assim, mas quando eu parar de tomar esse remédio, essa cândida vai voltar? Na maioria das vezes, não. Justamente pelo que a Matheusa falou, você fica com essa supressão e a cândida, esses episódios de candidíase recorrente não voltam. Então, a importância do tratamento aí por longo tempo, né? Isso, gente, a gente vai deixar claro que é para as pacientes com cândidas recorrentes, tá? Que são mais de 4 episódios no ano. As que não têm isso, elas vão tratar a fase aguda mesmo e a gente vai mudar alguns hábitos, mas não precisa fazer esse tratamento que a gente chama de tratamento de manutenção. Tá? E lembrando que quando a gente faz essa cultura, às vezes tem algumas cândidas que são resistentes ao fluconazol. Aí a gente tem outros antifúngicos que a gente pode usar para combater essas cândidas que não responderam ao fluconazol. Isso mesmo. E quando o tratamento não tá resolvendo, a gente troca também. A gente começou com fluconazol e pode trocar por outro antifúngico também. Agora, não falando tão da recorrência, mas eu acho que vale ressaltar todo mundo que tá escutando, é porque assim, ai, doutora, eu tenho que usar a pomada e o comprimido? Não, gente, não são os dois. E todos os estudos nos mostram que não tem diferença sobre eficácia se eu uso, ai, mas eu botei a pomada, eu tomei o remédio é mais forte. Não, tá? Não tem essa diferença e você não precisa usar os dois. E outra coisa, não precisa tratar parceiro. Isso tá? mesmo. Nossa, isso é importante. Porque elas vêm querendo tratar o parceiro, já querendo chegar em casa e brigar com o parceiro ainda, né? Fica, passou, ai, tal. Mas não Entenda, precisa. não é uma infecção sexualmente transmissível. Isso. E ainda mais se o parceiro não tem queixa. Lógico, se o parceiro tem queixa, é diferente. A gente vai tratar a queixa do parceiro, tá? Porque às vezes eles vão ficar também com pênis hiperemiado, com alguns cortinhos, ardendo, doendo pra fazer xixi. Então, lógico, esses parceiros sim vão ser tratados, mas os que não têm queixa, não precisa, não vão brigar com o parceiro, tá? E explicar também, porque tem muito parceiro que acha assim, mas aonde que você pegou isso, né? Que eles não entendem que faz parte da flora. Então é importante, né, avisar que foi no ginecologista, que isso faz parte, que isso acontece. Eu acho que tudo que envolve a pepeca, vamos voltar naquele tema velho que a gente fala, né? Parece que é impuro, é feio, é imoral, sujo, é imoral. É ilegal, engorda, né? É imoral. Então, assim, gente, não lidem com a pepeca desse jeito. A nossa boca também é cheia de cândida, cheia de bactéria. Então, assim, encarem a pepeca com mais naturalidade. E agora, acho que todo mundo quer ouvir também são as nossas dicas para você não ter candidíase. Isso mesmo. Vamos cuidar da pepeca. A Lê vai começar. Gente, mudar os hábitos de vida. Então, como eu falei, quem come muito doce, muito carboidrato, evitar o excesso de açúcar, de farinha branca. Então, ter uma alimentação balanceada. Se vocês tiverem dificuldade, procurar uma nutricionista. Então, quem tem cândida de repetição, isso é muito importante. Vai mudar a vida de vocês.
Outra coisa, toda vez que quem faz atividade física com água ou que sua muito, ter sempre na bolsa, logo trocar a calcinha. Ou quem tem muita secreção, a gente pede para não usar o absorvente íntimo diário. Então, troque a sua calcinha quantas vezes for necessária, mas não fique usando esses absorventes. Vocês têm que pensar assim, o que fungo gosta? Eu sempre falo para os pacientes. Gosta de coisa quente e úmida. Então, a vagina é um prato cheio, porque a gente tem secreção normal, ela fica quente porque ela fica abafada, e aí o funguinho vai lá e cresce. Então, a gente não pode dar esse meio ideal para esse fungo crescer. Então, como que a gente vai fazer isso? Usando calcinha de algodão, não usando absorvente diário, dormindo sem calcinha à noite, que é super importante. Tem muita mulher que tem ainda receio disso, né? E eu posso falar como, assim, experiência própria, que depois que eu comecei a dormir sem calcinha, a secreção vaginal muda, né? Diminui. Então, meninas, não tem por que vocês terem vergonha de dormir sem calcinha. Coloquem a camisola de vocês, o baby doll de vocês, o shortinho, enfim, mas sem a calcinha. Isso mesmo. Eu sempre falo para os pacientes, assim, experimenta colocar um absorvente na sua axila e ficar com ele o dia inteiro. Vai ficar com cheiro ruim. Não, ninguém vai gostar, incomoda pra caramba. Então deixa a pepeca respirar mesmo. Evitem lavar lá dentro. A gente fala aqui, então a maior parte de vocês talvez já não façam isso, mas as novas ouvintes ou quem não ouviu os episódios pra trás, gente, o canal da vagina, que é o buraquinho lá dentro, não é pra lavar, não precisa colocar o dedo lá dentro, ficar lavando, passar sabonete. Ah, mas ele ejaculou dentro. Gente, no episódio... Dica da vovó. Conta da dica da vovó. Gente, do primeiro episódio. No primeiro episódio eu dei essa dica. Cara, senta no vaso, tosse 3 vezes que vai sair. O resto vai sair com o tempo, você dorme sem calcinha que sai. Mas não fica escorrendo, não. Se sair xixi é porque tá com continência urinária, né? Brincadeira. Mas tá, não precisa enfiar o dedo lá dentro, você não vai ficar mais limpa por isso, você só vai piorar, na verdade, as coisas. Então, não. A perereca só tem que lavar a parte de fora, que a gente chama de vulva. E aí você pode lavar com água corrente e sabonete neutro. Evita líquido, evita passar o sabonete que você passa no corpo e até aqueles antibactericidas na pepeca não vai te ajudar, tá? Sabonete íntimo, eu acho ele caro demais, eles são bem mais caros do que sabonetes neutros e teoricamente a gente não deveria usar sempre, por causa que ele não, às vezes não é, nem todos são neutros mesmo. E às vezes tem alguns com os perfumes, com algumas coisas, e eu já querendo aproveitar sobre sabonete e enfim, a gente tem que às vezes fazer o diagnóstico diferencial de candidíase com alergia. Então, às vezes, tem muita paciente que tem alergia à calcinha que ela usa, ao absorvente que ela usa, ao amaciante que ela usou para lavar roupa, ao sêmen do homem, olha só. Infelizmente, tem algumas mulheres que têm alergia a uma substância que tem no sêmen do parceiro. E aí, o tratamento é outro, né? O tratamento é com corticoide, é com antialérgico. Então, por isso a importância do diagnóstico diferencial, porque às vezes você tá ali tratando, tomando um monte de fluconazol de antifúngico e você tá com alergia, né? Isso mesmo. Algumas mulheres apresentam coceira também, mesmo que não seja no pós-imediato da depilação. Então, tem algumas mulheres que começam a apresentar coceira no 2 dias depois de uma depilação, principalmente a cera. Então é importante hidratar. Eu fico pensando, quando a gente é bebê, a mãe cuida com, nossa, a pepeca é uma preciosa, né? Passa os creminhos, passa o Bepantol, os outros nomes das pomadas. E quando a gente cresce, a gente nem cuida dela, tadinha. Então, assim, vale a pena a gente passar um hidratante. Eu sempre falo pra passar o Bepantol, mas hoje a gente tem um óleo de coco que também hidrata. Isso vai evitar que você tenha microfissurazinhas, né? Também. E descamação da pele, que às vezes pode coçar. E, gente, óleo de coco é muito fácil conseguir, né? Tem no supermercado, diz que óleo de coco é a melhor maravilha do mundo, né? Trata cabelo, trata pepeca, trata tudo. Então, tenham óleo de coco sempre ali na cabeceira da cama e é um ótimo lubrificante na relação sexual também. E você pode ter ou sem sabor ou com sabor. Eu brinco com as pacientes que qualquer coisa relação sexual a coconut. A coconut. Tem que saber se gosta do sabor do coco, né?
Mas, enfim, existem alguns outros tratamentos também que estão sendo estudados, tá? Que é o uso de lactobacilos. A gente já tem algum trabalho saindo que, para essas candidíases recorrentes, tem alguma melhora, mas nada ainda tão específico, tá? Probióticos. Os probióticos. E geralmente a gente vê que a paciente que tem candidíase de repetição tem intestino preso, Ah, isso que eu ia falar. né? Tipo, super. E aí tem intestino preso, ou seja, é falta de lactobacilos em tudo, não só na vagina, mas no intestino também. E aí, às vezes, a gente dando esses probióticos, melhorando essa qualidade alimentar, ela melhora até o intestino. Perfeito. Isso mesmo, eu ia falar isso. Né? Então é isso, meninas. Vocês que sofrem de cândida ou conhecem alguém que já teve algum episódio de cândida ou que tem isso de repetição, que foi o tema do nosso episódio hoje, não deixem de conversar com a ginecologista de vocês, de procurarem ajuda, de mudarem os hábitos de vida, como a gente conversou, porque tem tratamento, tem cura, não se desesperem, porque para tudo dá um jeito, né? Isso mesmo. Então, um beijo. Não esqueçam de seguir o nosso podcast, tá? Se inscreverem, seguirem. E outra coisa, quando vocês escutarem, você que tá escutando esse episódio agora, entra no nosso Instagram. O meu é a doutora Alessandra Barbosa. Mateusa, fala o seu. É doutora Má Weitzel. É muito difícil. É muito difícil. Mas vocês vão achar ela lá. E aí, manda pra gente que vocês assistiram esse episódio. Mandem dúvidas, mandem perguntas, mandem sugestões. E, por favor, marque a gente pra A gente gente saber. adora A gente compartilhar. adora saber que foi bom, que foi relevante, que te ajudou de alguma forma. Porque dá trabalho gravar isso aqui, gente. A gente tá com uma equipe aqui por trás, tá? Pra gravar pra vocês. E a gente quer que isso tenha repercussão na vida de vocês. E resultado. E resultado. Então, Então é até o isso, próximo amiguinhas. episódio. Beijos, Beijo. até mais. Até. Corta, Gabi.